Olá, muito boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo webinário aqui no canal Gestor de QSMS RS. Esse canal Gestor de QSMS RS, que é uma parceria entre a SST Online e o nosso professor de trecho, Roberto Rocha, que daqui a pouquinho eu vou chamar ele aqui para falar sobre gestão e gerenciamento de risco socioambiental, um assunto bastante interessante e bastante atual, especialmente para aqueles profissionais que trabalham em grandes projetos, em construção de linhas de transmissão, eólicas, energia solar. Vocês vão aprender bastante sobre gestão e gerenciamento de risco socioambiental nessa noite com o nosso professor. E antes de chamar ele, eu gostaria de saber se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Comentem ali no chat, enquanto eu vou vendo quem está presente com a gente essa noite. Eu estou vendo que tem bastante gente que nos acompanha aqui quase sempre. A Juliana, eu me lembro da Juliana hoje de manhã. Maurício Gonçalves. Liliane do Carmo, que está sempre presente. Laís Ventura também. Fabiano Barros, me lembro dele em várias oportunidades. Cristiane Mello também me lembro da carinha dela. Antônio Anísio Alcântara. Valde Clay, que está sempre presente. Potira, Abreu. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo webinário aqui no canal Gestor de QSMS RS. E vamos chamar então o nosso professor de trecho, nosso colega, que ele não gosta de ser chamado de professor, mas vamos chamar ele de professor, né? Fazer o quê, né? Ele é professor mesmo, né? Professor Roberto Rocha, seja muito bem-vindo ao nosso segundo webinar aqui no canal Gestor de QSMS RS. Esse que é uma parceria nossa, né? Um projeto que a gente lançou em agosto, né? Final de agosto, junto com a Semana de QSMS RS. E já está dando fruto, o pessoal está elogiando os conteúdos, que tinha uma escassez no mercado de conteúdo, né, abrangendo a gestão de QSMS RS. E tem bastante gente elogiando o seu conteúdo, senhor Roberto Rocha. Muito boa noite. E me diga as tuas expectativas para hoje à noite. Boa noite a todos. Mais uma vez, como eu sempre repito, eu me sinto privilegiado de vocês estarem assistindo aqui. O Éder, em agosto, quando a gente lançou a semana do QSMS-RS, né? Eu me lembro que muita gente perguntou o que é isso, né? O que é um QSMS-RS? E nós fizemos cada dia uma letrinha. Qualquer dia, eu acho que a gente deve repetir depois dessa semana aí, mais para frente, né? Mas isso é que originou, gente, essa gestão, esses cursos que nós estamos lançando, tá certo? Muito específicos e sempre falando de gestão. Porque o profissional em si, ele esquece que o início do carreira, ele é um carregador de piano, né? Recebe ordem de todo mundo. Se você é estagiário ou trainee, então não tem nem direito de perguntar onde é que é o banheiro, porque senão vai levar uma mijada de alguém. Porra, você sabe, carrega a pastinha do engenheiro lá, o chefe, sei lá. Mas, na realidade, ele, nesse certo tempo, ele passa a ser gestor. Ele passa a ser gestor da carreira dele, gestor da profissão dele. E isso implica o quê? Cultura. Ter uma cultura de gestão, uma cultura de administração da sua carreira e dentro da área, de uma organização, a cultura e a gestão da sua carreira profissional. Por isso que eu bato na tecla, se eu digo para todo mundo, eu digo com muito orgulho, comecei como técnico em plataforma de petróleo no Mar do Norte e terminei estando como vice-presidente de ISG. Alô, alunos de ISG, se vão começando semana que vem, hein? Ainda tem vaga. Não tem vaga, Éder? Eu me lembro que eu tinha acabado as vagas, eu pedi para abrir mais algumas. Aí, tem mais 5 vagas, né? Lembrando eu acho que essas 5 vagas eu estou terminando, porque o pessoal está me pedindo, eu falei, olha, é com o Éder isso aí. E vamos começar esse curso, que hoje é o webinário aqui, é o kick-off do curso, né? Ou seja, o início de uma conversa super rápida, super leve, que é gerenciamento de riscos
socioambientais. E nós vamos ver a importância deles, e é um curso, tanto como do ISG, aliás, todos os cursos que eu estou lançando aqui, eu tenho, assim, um amor muito grande. Porque eu não escrevo nada. Quem me acompanha no LinkedIn e sabe que eu escrevo agora, na época de pandemia, estou escrevendo todo dia, não estou viajando. Né? Eu não escrevo nada, eu não falo nada, eu não dou conversas, aula de nada que eu não tenha vivido e participado. Um certo tempo da minha vida, tenho horror de achismo e academicismo. Se o cara nunca bateu um prego na linha de frente, eu não consigo assistir, gente. Pô, Roberto, você é preconceituoso, racista. Sou sim, sou. Porque realmente, cara, eu quero viver experiência. O mundo não pode ser maravilhoso, que tudo dá certo. Sabe, eu vou a apresentações, as pessoas, nós fizemos isso, fizemos aquilo. Eu quero ouvir a sua gestão de lições aprendidas. Então, os meus cursos, eu pensei no seguinte: eu quero ser um pouco diferente. Meu diferencial vai ser o que eu falar, eu vivi e apanhei e errei muito. Essa é a minha ideia. Então, realmente, eu espero que, com o início de hoje, vocês vão ter uma ideia da importância. Provavelmente tem colegas aí profissionais muito melhores do que eu, nas suas especializações e na sua gestão. Mas eu vou dar uma pincelada, considere uma pincelada a conversa de hoje, da importância. Vou mostrar algumas fotos dos meus arquivos particular, que vão fazer parte dos meus treinamentos. Quem já assistiu meus webinars e o Éder já viu que eu tenho fotos particulares, né? Pô, gente, 37 anos usando crachá, eu fui tirando foto, né? Eu gosto de trabalhar muito com comunidades, eu gosto de trabalhar muito no campo, no trecho, eu me considero uma orelha seca raiz, tá certo? Então, tudo isso eu envolvo e vou conversando com vocês, que eu, como eu digo, é o lema da minha consultoria, né? Eu não vendo consultoria. Eu compartilho minha vivência e minha experiência. Então, a mesma coisa, por isso que eu não gosto de chamar de aula. Eu não sou um professor de carreira. Tá? Depois desse tempo todo na estrada, eu resolvi compartilhar minha vivência e experiência, passando um pouco do que eu ensinei, que, graças a Deus, é baseado em muito erro, muita cagada que eu fiz como profissional. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar com vocês aí, para a gente começar a nossa humilde conversa do dia aí. E o tema, aliás, todos os temas eu gosto, tá mentira dizer que esse eu gosto mais, é mentira. Mas é o início do próximo curso que nós estamos lançando daqui a umas 2 semanas, se o Éder não me corrige, né? Semana que vem começa o nosso ISG, que é onde a demanda para contratar está muito grande, né? Analista de ISG, gerente de ISG. E a segunda carreira que está mais contratada é o gestor de riscos socioambientais. Alguns chamam de gestor de riscos operacionais e outros é o mesmo gestor de riscos socioambientais. Então, eu espero que eu ajude um pouquinho, que eu contribua um pouquinho hoje. E conforme for, vejo você no curso daqui a 15 dias, neste curso. Porque o do ISG, semana que vem, estamos aí na labuta. Grande Éder, a bola está contigo aí. Professor, tu tem uma apresentação para passar para a gente hoje, professor? Tenho sim, uma apresentaçãozinha então, rápida. Compartilha a tela aí, eu vou falando sobre a nossa campanha, né? Que a nossa campanha é uma campanha ongoing, uma campanha que não tem fim. E para quem não conhece ainda a nossa campanha, que é a campanha criada pelo Roberto Roche. Está na tela já, não? A apresentação ainda não. Não, então, peraí. Esqueci aqui do básico. Eu esqueci do Beabá. Que é uma campanha criada pelo Roberto Roche e desenvolvida por ele também, né? Em troca das planilhas de auditoria ISO, de auditoria interna ISO 14001, 16001, 9001 e 45001, o Roberto está colocando essas planilhas dele, que ele usa nas próprias consultorias, à venda, e todo o valor arrecadado com essas planilhas, ele é destinado à compra de... Agora, aquecendo é mais computadores, né, Roberto? Mas a compra de EPIs, agasalhos... A história seguinte começou.
eu gosto de trabalhar com os esquecidos. Isso é uma herança que eu aprendi na África e na Índia, né? Porque é um povo esquecido. Aqui no Brasil tem muitos esquecidos, tanto como na África ou na Índia, por onde eu participei. E eu comecei vendo família, não, tá, gente? Não grupos, não ONGs que fazem reciclagem. Mas eu vi que que tem famílias que fazem reciclagem com um bebê de colo, com recém-nascido, tá? Como crianças. E eu resolvi começar a vender uma minha palestra de Cipate, ou de Cipatma, ou de webinar, webinar não, de eventos. Eu resolvi, algumas delas, vender para a compra de EPIs para esse pessoal. Luva, bota, óculos e dar treinamento para eles. Veio o frio, que aqui em Curitiba é muito frio, continua frio. Hoje amanheceu 10 graus, agora de tarde aqueceu um pouco. Eu vi também que a turma dos moradores de rua precisava de máscaras do coronavírus, que ninguém pensou em distribuir máscara para os moradores de rua. Se alguém pensou, eu fico muito contente, porque eu acho que eu fui o único. E agasalhos e cobertores. Continua, gente, continua. Todo o dinheiro que eu recebo da venda dessas planilhas, eu converto para eles. E, durante a pandemia, um dos garotos de 8, 9 anos, filho de uma família de catadores de resíduos, perguntou se eu poderia ter algum computador velho, alguma coisa, que ele queria assistir aula. E eu me atentei para uma coisa que realmente eu nunca tinha pensado. Quantas pessoas, tá? No caso, famílias e crianças, estão em casa e não têm computador para assistir aula? As aulas estão sendo dadas. E esse garoto me tocou porque ele procurava uma lanchonete, procurava algum lugar, ligava para a professora e perguntava qual era a tarefa. E ela falou: acompanhe as aulas que a gente está dando online. Gente, quem é que tem computador em casa, hein? Quem é que tem uma boa internet em casa? Nós somos 220 milhões de pessoas. Todo mundo tem um infeliz de um celular, com certeza, mais de um. Mas computador e uma boa internet não tem. Então, o que eu fiz? Esse dinheiro também eu comecei a arrecadar na compra de computadores quebrados, velhos, webcams velhas quebradas. Eu contratei uma pessoa para consertar, montar, simples, gente, só para essas crianças poderem assistir aulas. E tem dado resultado. Algumas diretoras de escolas municipais da periferia já vêm falar comigo, que estão agradecendo, que crianças que ficaram meses sem assistir aula estão podendo assistir aula, porque é fácil, né? Vão para casa e vai ser online. Não é assim que funciona para todo mundo, para essa grande parcela da população, ainda mais os esquecidos. E os meus esquecidos, olha que prepotência minha, meus esquecidos, são os moradores de rua e os catadores de resíduos familiares, individuais, tá certo? Não que fazem parte de cooperativas. Então, eu coloquei já no chat. Tem duas opções, né? Quem puder e quiser adquirir as planilhas, as 4 planilhas de auditoria ISO 9001, 14001, 16001 e 45001, elas estão por R$ 167,90 e você pode pagar em até 12 vezes no cartão. Eu coloquei o link aí no chat. Nesse link você vai ser direcionado para a nossa plataforma de ensino, lá você pode fazer a compra e quando é confirmado o pagamento você vai receber por e-mail os dados de acesso à plataforma de ensino que estarão lá essas planilhas. E se você quiser só a planilha, por exemplo, de ISO 45001 e as planilhas de GRO do professor Edivaldo, é R$ 47,90, que também pode parcelar no cartão, é facilitado. É só clicar no link aqui que você vai ser direcionado à nossa plataforma de ensino e pode adquirir lá todas as planilhas. E lembrando que todo o dinheiro, todo o valor arrecadado é direcionado para essa campanha que vai dar daqui a pouco, até o final do ano, vai dar uma estátua, um banco de praça para o Roberto lá em Curitiba. Né? É a última coisa que eu quero aparecer nisso aí. E lembrando que as planilhas completas de R$ 169,90 também tem os materiais de GRO do professor Edivaldo. Então, quem puder adquirir, vai estar ajudando uma causa muito nobre e recebendo material de altíssima qualidade. Né? E lembrando que se precisar de auxílio, quem adquiri-la, e precisar de auxílio como utilizar,
como no final elaborar um relatório dessas planilhas, pode contar comigo, tá certo? O Rui está dizendo que vale a pena, tive a oportunidade de receber e apoiar, e a Obrigado, Daniela Rui. também já adquiriu Obrigado. as delas. Então, se Muito você obrigado mesmo. quiser adquirir as planilhas, só clicar no link que está ali no chat. Então, meu professor, agora o conteúdo é contigo, né? Que tem um pessoal aqui louco para saber o que Bora, tu tem que gente. passar para a gente essa noite. Não vamos enrolar mais a turma, não, que a turma está cansada. Muita gente aí passou o dia aí no trecho, no corporativo, deve estar cansada. Vamos lá, gente. O assunto é fácil. Estão vendo essa frase aí? Quem já me assistiu a alguns webinários aí, eu já estou repetindo de novo. Não existirá empresa que a sociedade não queira. Eu, cada 3 meses, eu me deslocava, ou fosse de Addis Abeba ou de Kampala, tá certo? Eu ia para Singapura ou para Londres e apresentar os relatórios, os meus KPIs de responsabilidade social, de meio ambiente, segurança do trabalho, e eu vi essa frase na Bolsa de Valores de Londres. Não existirá empresa que a sociedade não queira. E essa é uma grande verdade. Porque um deslize da empresa, ela fecha as portas. Vocês veem que tem Operação Lava Jato quase todo dia. Estão entrando nos escritórios, vendo computador, até de gente que já saiu da empresa e já está em outra, estão indo aí. Essa semana tiveram algumas empresas aí de energia aí bateram na porta. A empresa de energia não tinha nada a ver com isso, mas era uma turma que já trabalhou ali e fazia parte do esquema do Lava Jato. E nas questões sociais e ambientais não é diferente. O que fecha uma empresa hoje é a questão ambiental, a questão social. Domingo eu não vi no Fantástico, passou uma matéria sobre uma questão de uma linha de transmissão aqui na minha terra, no Paraná, e as consequências disso não foram nem um pouco diferentes do cachorro manchinha, se lembra lá do Carrefour? Do cara que faleceu no Carrefour, do cara que não deixaram usar o avental porque ela era negra no Carrefour? Vocês viram que isso praticamente arrasou os valores das ações na Bolsa de Valores? Vocês viram o que aconteceu com a Zara, quando foi pega com um fornecedor utilizando mão de obra infantil? Vocês viram agora, aos 15 dias atrás, o CEO de uma mineradora bambambam do mundo mundial ser demitido porque ele passou em cima de um sítio arqueológico dentro de uma comunidade na operação de mineração dela? Tudo isso tem uma consequência, gente. E tudo isso se chama o quê? Gestão e geração e gerenciamento de riscos socioambientais, que deveria começar no planejamento e no licenciamento. Se você for ver os termos de referência do licenciamento ambiental, ele já pede um PGR, um plano de gestão de riscos socioambientais do licenciamento. Mas quem é que faz isso? Com seriedade e com atenção. Tem que se começar desde o início. E essa transformação do meio ambiente social gera uma quantidade de impactos, nós vamos falar somente de alguns aqui, porque senão eu estaria dando uma aula para vocês e não é um objetivo hoje, que afeta a operação de uma tal maneira que, além de poder encerrar aquele projeto, afeta economicamente toda a corporação. E depois, bancos e investidores se retiram dela. Hoje, gente, todas essas empresas de energia que estão bombando no Brasil com 1.000 projetos, elas dependem de fundos de investimentos. E fundos de investimentos ISG, Environmental Social Governance, quem for assistir a minhas aulas que começam semana que vem, vão entender como é que funciona esse mecanismo e quais são os critérios. Eles estão toda hora cobrando. E a partir do momento que tem um escândalo, uma comunidade reclamando, tá? Um órgão ambiental, ou como foi para a televisão no domingo, eu não vi essa matéria, tá, gente? Então, eu respeito muito, porque eu já tive do outro lado muito tempo. Eu tenho táxi que eu respondo até hoje por questões ambientais. Eu já saí da empresa há séculos, mas ainda estou lá com o meu nome, lá como responsável do TAC. Então, podemos estar nós lá, do outro lado, e nossos colegas estão lá.
Então, esquece o nome da empresa. Mas a repercussão foi tão grande que abalou totalmente o financiamento e investidores já estão ameaçando a retirar o dinheiro. E na hora que retira o dinheiro, a vaca vai para o brejo, porque para tudo até buscar de novo uma linha de crédito. E os projetos vão por água abaixo. Isso está acontecendo. Gente, o que mais temos de projetos hoje no Brasil, o que são, gente? Projetos de energia, linhas de transmissão, eólica, solar, termoelétricas. Eu botei na minha lista da minerodutos, mineroduto onde passa o minério, tá certo? Que vem da cava, da mineração e leva até a planta para ser processado. Estradas também. Tudo isso tem uma interferência, impacta socialmente e ambientalmente. Então, tem que se começar no início do planejamento. Esse controle. No projeto. O que pode dar errado? Onde vai dar errado? Eu conheço o caminho que vai passar isso? Eu tenho noção dos impactos que eu vou criar? Quais são os impactos que eu estou criando? Isso é gestão e gerenciamento de risco socioambiental. E começa tudo no planejamento, gente, desde o início. Vou passar a minha linha de transmissão, vou construir um parque eólico aqui, vou construir uma hidrelétrica, uma PCH. Eu já mapeei os stakeholders externos. Eu conheço as comunidades para onde eu vou passar, bem no meio, ou eu vou alagar, ou eu vou passar o trator. Isso aí, esse do mapeamento aqui é uma vírgulazinha do planejamento. Eu vou passar em áreas de preservação ambiental? Não vou. Vou passar perto? Quais são as consequências? Onde é que eu vou enfiar meus resíduos? Eu tive esse problema na minha vida quase toda. Quando eu vejo falar o pessoal falando de resíduos, eu fico arrepiado. Onde é que eu vou enfiar 10 toneladas de óleo usado dos tratores, dos maquinários, trabalhando no meio do sertão? A liga para a empresa vem recolher. Que isso, cara pálida? Você não trabalha em cidade, não. Você não trabalha no ar-condicionado, no corporativo bonitinho, não. O que você vai fazer com os resíduos? EPI usados. Gente, eu tive esse problema no deserto do Saara. Eu tive esse problema no meio da selva subsaariana. Tem que pensar, Tico, né? E quem é que pensa nisso? Ou a turma vai lá, constrói lá, lava água de betoneira lá e joga de qualquer maneira no meio ambiente. Isso é crime ambiental, a cadeia. Impacto social. Todo projeto cria um impacto social. Se tiver alguém de trecho aí, sabe que quando você instala um canteiro de obra e começa a movimentar, quais são as duas coisas que chegam logo de cara? Prostituição e drogas. Porque o dinheiro começa a recircular na comunidade. Você traz pessoas de fora com dinheiro que não vão para casa. Esse dinheiro é despejado na comunidade à sua volta. E esse dinheiro, infelizmente, se a comunidade não for bem orientada com projetos sociais decentes, porque o que se faz de projeto social nesse país aqui é impressionante, mas não tem métricas. Quantas pessoas treinadas em planilha de Excel numa comunidade X você absorveu na sua empresa hoje? Quantas mulheres foram orientadas, tá, sexualmente para evitar doenças transmissíveis? Como é que se diz? Crianças tendo neném, certo? Eu esqueci o termo técnico disso, eu estou com o termo em inglês, tá certo? Qual é a métrica disso? Quanto você gastou e quanto retornou? Então, esse impacto social para os fundos ISG é medido também. E isso é gerenciamento de risco socioambiental, porque você está causando impacto. Segurança do trabalho. Gente, as eólicas aí estão tendo um acidente atrás do outro. E esse acidente normalmente reflete na comunidade. A comunidade quer uma satisfação. Porque aquele pai de família sustenta não sei quantas pessoas e leva dinheiro para a comunidade. Uma coisa que está sendo muito cobrada, a sua obra, a sua linha de transmissão,
ou sua PCH, ela segue os princípios do Equador para receber financiamentos? Elas estão dentro dos padrões de desempenhos do IFC para risco socioambiental? Estão dentro dos padrões, dos princípios dos investimentos responsáveis? Tudo isso tem que ser visto no planejamento. Eu poderia encher essa tela e faltaria de itens do meu checklist pessoal, tá? Quando eu vou auditar uma empresa que se diz sustentável, preocupado com responsabilidade social corporativa, tá? Para ver se desde o início foi feito isso. E durante, isso é gestão, e gerenciamento, durante todo o projeto e depois a continuidade, se estão dentro desses padrões. Isso é gestão de risco socioambiental. E tudo começa com o que, gente? Com análise preliminar. Análise de risco socioambiental. Como é que você faz um projeto social se você não tem mapeado os líderes da comunidade, mapeamento dos stakeholders, você não tem o diagnóstico socioeconômico da comunidade, você não tem ideia do que é essa comunidade, você quer fazer projeto social. Desde quando isso? Como é que você vai enfiar uma linha de transmissão? Como é que você vai enfiar uma termoelétrica? Como é que você vai enfiar uma PCH no meio do nada se você não conhece a região, tanto na parte social e ambiental? Primeiro de tudo, tem que fazer uma análise de risco. Quais são as consequências na hora que eu adentrar? Porque se você não fizer isso, vai aparecer na televisão, no jornal. E os fundos de investimento, esse ano aqui no Brasil, nós já tivemos uma mineradora, uma empresa de energia e 2 empresas de frigoríficos, e o fundo de investimento indo embora. Agora elas estão dizendo que vão fazer isso, vão fazer aquilo, vão cuidar da Amazônia, vão proteger os passarinhos, a arara azul. O que é mais barato? Prevenção ou recuperação? Depois que a vaca vai para o brejo e a imagem está arranhada, sai muito mais caro a recuperação do que prevenção. Nesse ponto a gente peca aqui no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo afora, às vezes, porque sermos reativos aos acontecimentos. A gente só toma uma providência depois que a notícia chega no jornal. Olhando isso aqui, tá bonito, né, gente? Agora, qual foi o impacto para o meio ambiente nessa linha de transmissão aqui passando? Como é que foi construído isso? Foi alguém digitalmente colocou as torres aí? Isso levou meses, talvez até anos. E o impacto disso é tremendo. Nós temos agora questões no Ministério Público Federal que eu não sou entendido nisso, tá, gente? Eu não sou PhD em ecologia, não. Mas dizem que, da maneira que foi colocado algumas linhas, não essa, tá? Estão interrompendo o tráfego de animais. Caminhos já conhecidos por eles que, de repente, foram interrompidos. Será que isso não foi visto no gerenciamento de risco socioambiental no licenciamento? Será que isso não foi pensado? Não foi encontrado uma alternativa? Nós agora que estamos vendo estradas se preocuparem com caminhos para a fauna. Agora. Quando já deveriam estar fazendo isso há anos. Agora imagina alagar. Eu estou botando tudo dentro do mesmo saco, gente. Linha de transmissão, estrada, eólica, PCH, porque elas interferem sim na questão ambiental. E quando tem comunidades por perto, na parte social. E gerenciamento de riscos ambientais é, uma vez implantado, você monitorar o que está acontecendo. Mas você só monitora baseado nos estudos dos riscos. Se não for feito no planejamento, como é que você vai monitorar? Vai surgindo os problemas, você vai apagando incêndio? Aí você não é um gestor. Você é um apagador de incêndio, você é um bombeiro. E isso realmente é triste quando eu audito as empresas ou sou convidado para fazer uma gap analysis, um diagnóstico, e encontro as pessoas preocupadas a apagar incêndios. Pequenos escândalos aqui, problemas com a comunidade, problema com os órgãos ambientais e esse monitoramento para buscar a melhoria, daí buscar a excelência
em cima da mitigação dos impactos socioambientais é deixado de lado. A análise de riscos ambientais, socioambientais começa, é a primeira coisa, já no projeto, no planejamento. E dentro dela está o quê? Analisar, identificar o risco e avaliar as consequências. Primeiro ponto. Depois, uma vez avaliado, começado o projeto, gerenciamento desses riscos no local. O que se compreende o que, gente? Controle e monitoramento de riscos. Só esse quadro para vocês, eu posso passar horas e horas falando de metodologias, de como tem que ser feito, e, pasmem, gente, muito pouco é feito em relação a isso nos grandes projetos que estão sendo alocados aqui no Brasil. Olha só a simplicidade. Mas só que não é tão simples como parece. Eu tenho certeza que eu tenho colegas aí de biologia, tenho colegas aí de responsabilidade social, sabe exatamente do que eu estou falando. E de segurança do trabalho, nem pensar. Caramba, como é difícil trabalhar e incutir uma cultura de segurança no meio do nada. Por isso que eu digo que quem trabalha no trecho, ou orelha seca, que é o meu caso, eu fui orelha seca durante, sei lá, muitos anos, vive e convive com os riscos totalmente diferentes de quem bate ponto numa fábrica todo dia. E no escritório nem pensar. No escritório você vai bonitinho, perfumado, bonitinho, e sai bonito, perfumadozinho no final do dia. Cheirosinho, lindinho. Mas quem é do trecho, não. Vai limpo, volta sujo, de lama até o pescoço. São riscos diferentes. A distância entre o trecho e uma fábrica e o corporativo não tem como medir. Então, quando você faz uma análise de risco socioambiental num projeto desse, faz um monitoramento, você já vê logo que é multidisciplinar. Você precisa do social, tanto como você precisa do meio ambiente, como precisa da segurança do trabalho. É complicado e não é fácil. O profissional hoje que entende de gestão de riscos socioambientais é o profissional do futuro. Porque esse país aqui vai se construir muito eólica, muita solar, muita termo, muito porto, muita estrada. O Brasil, sabe qual é a diferença do Brasil para a África, gente? Aqui tem 16 anos de África. É o seguinte, na costa do Brasil é super desenvolvido. Vai para o interior, não tem estrada asfaltada, não tem energia, não chega internet, os caminhões atolam. Então não tem diferença nenhuma para a África. Vocês estão vendo como é importante essa função e o conhecimento dessa ferramenta? Isso aí, gente, se eu não me engano, Não, é Uganda. Uganda. De novo. Quando você faz uma análise de risco socioambiental, você tem que levar em conta a segurança das pessoas que estão trabalhando na área, plano de evacuação mordido por cobra, perdeu um dedo no meio do sertão baiano, no meio do interior dos pampas gaúchos. Saúde, você chega com Covid no meio de uma população indígena, você chega com Covid no meio de populações que estavam isoladas. Você leva doenças venéreas. Ecológico, isso aí não vou nem me estender muito, porque tem milhares de exemplos. Nós vimos agora, domingo, aí o pessoal gritando por estar cortando a araucária. E o social? Gente, vamos pegar Belo Monte? Belo Monte tinha 5, 6 mil pessoas, gente. De repente botaram 30 mil trabalhadores ali. Qual o impacto que vocês imaginam numa cidade que não tem água e esgoto, ou se tem para meia dúzia de pessoas? A quantidade de prostituição, de drogas que chega nessa cidade. A obra acaba, vai embora. A diretoria, os engenheiros. E esses trabalhadores? Vocês estão entendendo a importância de você ter uma gestão de risco socioambiental? Uma indústria chega numa cidade, traz muita gente de fora, e com isso joga dinheiro dentro da cidade. A cidade não está preparada para isso. E, o pior de tudo,
enquanto deveriam estar fazendo projetos sociais para contratar gente dessa cidade, não interessa se ela tem 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 60 mil pessoas. Mas se tem uma indústria que contrata 5 mil pessoas, 3 mil pessoas, é um impacto, sim, socioeconômico. Em vez de estar treinando para evitar que venham pessoas de fora, para ficar o famoso deslocamento social, não se faz. Porque não está pensando na gestão de risco socioambiental. E nisso, gente, é que é o bacana. Os fundos ISG vão auditar isso. Eu sou o auditor de fundos ISG. E eu verifico isso. Quantas pessoas do seu projeto social tão bonito, que você põe no seu relatório de sustentabilidade, que é uma obra de arte, pintado, uma coisa mais gracinha do mundo, feito por um marqueteiro e uma jornalista, tá a coisa mais linda do mundo. Quantas pessoas você absorveu? Quantas mulheres de até 25 anos foram instruídas o suficiente que você pode aproveitar? Desde quando você chegou e jogou dinheiro nessa comunidade, melhorou, diminuiu a mortalidade infantil? Gravidez, agora me lembrei, gravidez infantil. Seus projetos sociais têm sustância? Os fundos ISG auditam isso e tem métricas para tudo. Esse aí eu deixei meu coração aí. Vocês podem, sabe? Esse é o nosso projeto, nossa linha de transmissão da nossa eólica já. No caso aí, essa linha de transmissão, ela se juntava com a nossa eólica e com a geotérmica também. Se você não sabe, o Quênia, como a Etiópia, a África está se separando fisicamente, tem uma rachadura que começa abaixo do Quênia e vai subindo até a Etiópia. Aí nessas fendas, você pode, no caso da Etiópia, perfurar, pegar vapor quente e transformar em energia elétrica. Aqui no Quênia, ela era eólica. Olha só o impacto que nós causamos por causa das nossas linhas de transmissão com as girafas que vocês estão vendo aqui embaixo. Vocês estão vendo as girafas aqui? Nós interrompemos um tráfico de milênios. E nisso a população também. Nós tivemos que construir caminhos